E se a vida que você conhece, cada detalhe de sua rotina, cada memória gravada em sua mente, não fosse mais do que um código rodando em segundo plano? Imagine que todas as pessoas ao seu redor, os lugares que você visita, até mesmo os sentimentos que você acredita serem únicos e pessoais, pudessem ser linhas de informação processadas em uma realidade muito maior do que a que você enxerga. Essa hipótese, conhecida como teoria da simulação, nos desafia a questionar se o mundo que percebemos é realmente real ou apenas a projeção de um programa elaborado em camadas invisíveis de dados e algoritmos. Não se trata apenas de ficção científica ou de especulações filosóficas, mas de um debate que hoje atravessa fronteiras da tecnologia, da física, da neurociência e da espiritualidade. Quando levantamos essa questão, não estamos apenas brincando com a imaginação, estamos explorando a possibilidade de que nossa própria existência esteja inserida em uma arquitetura simulada, um jogo cósmico de percepção e criação que redefine quem somos e onde estamos. Ao longo da história, muitas culturas já intuíam que a realidade não era tão sólida quanto parecia. Textos antigos falavam sobre o mundo como ilusão, como o Maia nas tradições orientais, sugerindo que aquilo que chamamos de real poderia ser apenas um véu encobrindo algo mais profundo. Hoje, em pleno século XXI, essa visão encontra eco nas pesquisas científicas mais avançadas. Pense, por exemplo, na velocidade com que a tecnologia de realidade virtual evoluiu. Há poucas décadas, os gráficos eram rudimentares, mas agora conseguimos criar ambientes quase indistinguíveis do real. Se nós, com nossa tecnologia ainda primitiva, já somos capazes de produzir simulações tão convincentes, o que impediria uma civilização mais avançada de criar uma realidade tão perfeita que os seres dentro dela jamais pudessem notar a diferença? Essa linha de raciocínio nos leva a refletir. E se nós já estivermos vivendo dentro dessa simulação, sem nunca termos percebido? Esse questionamento ganhou força quando o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, apresentou um argumento lógico perturbador. Ele sugeriu que, se civilizações tecnológicas continuarem avançando, será inevitável que em algum momento desenvolvam computadores tão poderosos que poderão simular universos inteiros com seres conscientes dentro deles. Nesse cenário, a quantidade de consciências simuladas poderia superar em muito a quantidade de consciências originais. Assim, a probabilidade estatística de estarmos em uma simulação é muito maior do que a de estarmos em uma realidade fundamental. Esse argumento, conhecido como trilema da simulação, não é apenas filosofia abstrata. Ele ecoa em laboratórios de física quântica, nos limites da cosmologia e até mesmo nas discussões de cientistas renomados que afirmam que o universo pode ser descrito como um gigantesco código de informação. Agora, se a realidade é uma simulação, quais seriam os indícios disso? Alguns físicos apontam para o fato de que o universo parece ter uma resolução mínima, como se houvesse um pixel fundamental da realidade, algo semelhante a um limite de processamento. A teoria dos quanta, que descreve a matéria e a energia em unidades discretas, nos lembra os pacotes de informação que sustentam a computação. Além disso, a velocidade da luz funciona como uma espécie de limite cósmico, uma barreira que ninguém consegue ultrapassar, da mesma forma que os limites de hardware em um jogo impedem o jogador de ir além do que foi programado. Esses detalhes levantam a suspeita de que o universo pode, de fato, carregar marcas de uma arquitetura digital em sua estrutura mais profunda. Mas não é apenas na física que encontramos pistas. A neurociência também nos revela que aquilo que experimentamos como realidade é, em grande parte, uma simulação criada pelo cérebro. Cada cor que vemos, cada som que ouvimos, não existe exatamente como pensamos. São interpretações do cérebro traduzindo frequências e estímulos em percepções. O mundo externo é processado, editado e remodelado dentro de nós antes de ser vivido. Isso significa que, mesmo fora da hipótese da simulação cósmica, já estamos imersos em uma realidade simulada pela mente, um modelo interno que nunca acessa o real diretamente, apenas versões interpretadas dele. Essa sobreposição entre a mente como simuladora e o universo possivelmente simulado amplia a questão. Será que o que chamamos de consciência é a chave mestra dessa matriz em que existimos? Ao mesmo tempo, há implicações filosóficas e espirituais que não podem ser ignoradas. Se estamos em uma simulação, quem a programou? Seriam seres avançados de outra dimensão? Ou seria essa simulação apenas a forma como descrevemos a manifestação de uma inteligência universal que sustenta o cosmos? Muitas tradições espirituais falam de um Criador, de uma mente cósmica ou de um campo de consciência universal que gera a realidade. A teoria da simulação pode, portanto, não ser contrária a essas visões,
mas uma forma contemporânea de descrevê-las. Afinal, chamar o universo de programa ou de manifestação divina pode ser apenas uma questão de linguagem, mas em ambos os casos a mensagem é a mesma. A realidade que experimentamos não é última, não é definitiva, é apenas uma camada. O mais inquietante de tudo isso é que, se estivermos de fato em uma simulação, isso não diminui a importância de nossas escolhas, mas aumenta. Porque, assim como em um jogo, cada decisão que tomamos pode alterar os caminhos possíveis, abrir novas fases ou fechar outras. Se cada pensamento é um código, cada emoção um comando, então somos programadores dentro da própria simulação, co-criadores que interagem com as linhas invisíveis que definem nossa existência. A questão que fica é: até que ponto podemos acessar esse código, compreendê-lo e até mesmo modificá-lo? Será que os estados de consciência ampliada, como a meditação profunda, os sonhos lúcidos ou experiências místicas, seriam maneiras de vislumbrar os bastidores desse programa cósmico? Quando mergulhamos mais fundo nessa possibilidade de estarmos em uma simulação, percebemos que os indícios não estão apenas nas abstrações filosóficas, mas também na estrutura matemática do universo. Diversos cientistas têm notado que as leis da física funcionam como códigos extremamente precisos, regidos por equações elegantes e consistentes, como se fossem linhas de programação sustentando a realidade. A matemática não é apenas uma ferramenta humana para descrever o cosmos, mas parece ser o próprio tecido do qual ele é feito. Essa percepção levou físicos a sugerirem que a realidade pode ser, em essência, informação organizada, um grande banco de dados processado em tempo real. Imagine que cada átomo, cada partícula e cada fenômeno natural sejam instruções executadas por um sistema mais vasto. Se isso for verdade, então o que chamamos de realidade objetiva não passa de uma interface gráfica, semelhante à tela de um computador que mostra imagens e ícones, sem que o usuário tenha acesso ao código que está por trás de tudo. Um exemplo impressionante vem dos experimentos em busca do chamado código cósmico. Alguns pesquisadores apontam que, nos limites da física de partículas, podem existir padrões semelhantes aos códigos de correção de erros usados na computação. Esses códigos são projetados para manter a integridade da informação dentro de sistemas digitais, e encontrá-los na própria base da realidade seria como descobrir que o universo está programado para funcionar sem falhas catastróficas, exatamente como um software bem projetado. Se isso for confirmado, não estaríamos diante de uma metáfora, mas de uma evidência literal de que o universo opera como um sistema de informação estruturado, capaz de se autorregular e corrigir distorções. Essa ideia ecoa profundamente a noção de que não estamos em um cosmos puramente físico, mas em algo que segue instruções de processamento invisíveis. Ao observarmos também o avanço tecnológico, fica ainda mais difícil ignorar essa hipótese. A inteligência artificial, por exemplo, já é capaz de criar realidades sintéticas, gerar vozes, imagens e até mundos inteiros com grau de realismo impressionante. Jogos de mundo aberto, como aqueles que simulam sociedades inteiras, apresentam personagens controlados por algoritmos que interagem de forma quase independente. Se hoje conseguimos criar pequenas simulações que já confundem os sentidos humanos, o que dizer de civilizações que dominam milhões ou bilhões de anos de tecnologia a mais do que nós? É plausível imaginar que, para elas, criar universos simulados seria tão natural quanto para nós criar softwares de entretenimento. E se essa comparação soa perturbadora, é porque toca naquilo que mais tememos: a ideia de que nossas vidas, com toda a sua complexidade emocional e suas escolhas, possam ser linhas de código rodando em um plano maior. O fascínio dessa hipótese é que ela não se limita a um exercício mental, mas abre portas para repensarmos até mesmo nossa espiritualidade. Se somos consciências dentro de uma simulação, isso significa que nossa essência não está confinada às regras desse mundo. Da mesma forma que o jogador não se confunde com o avatar, nós não somos apenas corpos físicos vivendo dentro do programa. Isso ressoa com tradições espirituais que há milênios falam sobre a alma como algo imortal, algo que não se limita às restrições materiais. Talvez o conceito de alma seja justamente o equivalente ao jogador que habita além da tela da simulação. Essa visão dá uma nova profundidade ao autoconhecimento, porque nos chama a investigar o que somos além do corpo, além da mente e além da realidade aparente. Outro aspecto relevante é como a hipótese da simulação se conecta à física quântica. Já vimos que o comportamento das partículas sugere que a realidade só se define quando é observada. Isso pode ser interpretado como um mecanismo de economia de processamento. O sistema só renderiza o cenário quando a consciência interagindo, exatamente como um jogo só carrega partes do mapa quando o jogador se aproxima delas.
Esse paralelismo entre a física quântica e a computação não é apenas curioso, mas profundamente intrigante, pois sugere que a consciência desempenha um papel central no funcionamento da simulação. Nesse contexto, o observador não é apenas um espectador, mas um participante que ativa e colapsa as possibilidades em experiências concretas. No entanto, a questão que mais desperta inquietação é: se existe um programa, quem é o programador? Essa pergunta nos leva a territórios filosóficos ainda mais complexos. Alguns sugerem que o programador poderia ser uma civilização avançada testando hipóteses, como se fossemos parte de um grande laboratório cósmico. Outros vão além e propõem que a própria noção de programador pode ser entendida como uma metáfora moderna para o conceito de Deus, não um ser com forma humana, mas uma inteligência universal que cria e sustenta a realidade. Essa visão unifica ciência e espiritualidade, porque mostra que, independentemente do nome que damos, sempre chegamos à mesma conclusão: existe algo além da camada que chamamos de real, e esse algo é responsável por manter a ordem e a existência do que conhecemos. Pensar dessa maneira transforma profundamente a forma como encaramos a vida. Porque, se estamos dentro de uma simulação, cada desafio, cada dor e cada conquista ganham novos significados. Talvez os obstáculos sejam parte de um programa de aprendizado, um teste projetado para expandir nossa consciência e nos fazer evoluir. Talvez os momentos de intuição e os estados místicos sejam pequenas brechas, janelas que nos permitem sentir a presença do código maior. Se aceitarmos essa possibilidade, descobrimos que não somos vítimas de um destino rígido, mas exploradores de uma realidade em constante atualização. Assim como em qualquer simulação complexa, há caminhos ocultos, atalhos e segredos que só se revelam àqueles que ousam olhar além da superfície. Quando refletimos sobre a possibilidade de estarmos dentro de uma simulação, um ponto central surge: a percepção. Afinal, tudo o que chamamos de realidade passa primeiro pelo filtro dos nossos sentidos e pelo processamento do cérebro. Vemos cores, mas na verdade o que existe são ondas eletromagnéticas interpretadas pela mente. Escutamos sons, mas o que existe no espaço físico são vibrações de partículas no ar. Até mesmo o toque, tão íntimo e concreto, não é o contato direto entre corpos, mas a repulsão de campos eletromagnéticos em escalas invisíveis. Em outras palavras, nunca acessamos o real em sua forma bruta, acessamos apenas traduções internas, simulacros criados por nossa biologia. Isso significa que, antes mesmo de falarmos sobre simulação cósmica, já vivemos em uma espécie de realidade virtual construída pelo cérebro, onde a consciência atua como observador que organiza e dá significado às informações recebidas. Essa constatação nos convida a perguntar: e se essa mente tradutora também estivesse conectada a um código maior, capaz de moldar o que chamamos de mundo externo? Pesquisas modernas em neurociência mostram que o cérebro não registra passivamente a realidade, mas a recria de acordo com padrões, expectativas e experiências anteriores. É como se ele fosse um simulador interno projetando continuamente um mundo para a consciência habitar. Isso explica por que diferentes pessoas podem interpretar um mesmo acontecimento de formas completamente distintas, ou porque nossas memórias podem ser reconstruídas, alteradas e até fabricadas. Nesse sentido, a ideia de simulação se aprofunda. Não se trata apenas de uma hipótese filosófica, mas de um fenômeno cotidiano. A mente humana é, por si só, uma máquina de simular realidades, o que sugere que talvez estejamos imersos em múltiplos níveis de simulação, uma camada mental e outra cósmica, ambas entrelaçadas em um jogo de percepção. Esse raciocínio ganha ainda mais força quando olhamos para a natureza holográfica do universo. Diversos físicos propõem que toda a informação do cosmos pode estar codificada em uma superfície bidimensional, de onde a realidade tridimensional que vivemos seria projetada. Isso significa que o espaço, a matéria e até o tempo podem não ser tão fundamentais quanto pensamos, mas sim projeções de informações armazenadas em um plano mais profundo. É como se estivéssemos vivendo dentro de uma projeção holográfica, onde cada parte contém o todo e o todo se reflete em cada parte. Essa visão dialoga diretamente com a ideia da simulação, porque sugere que o universo pode ser menos um lugar físico sólido e mais um campo de informação processada. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de lado os relatos humanos que atravessam os séculos e apontam para fissuras nesse sistema. Experiências de déjà vu, por exemplo, são descritas como lapsos na continuidade da realidade, como se houvesse uma falha na programação que faz com que um momento seja vivido duas vezes. Já experiências místicas e de quase morte são frequentemente descritas como encontros com uma realidade além da realidade,
onde as leis do tempo e do espaço parecem não se aplicar. Esses fenômenos, ainda que controversos, alimentam a suspeita de que a realidade que experimentamos não é a última camada, mas uma interface que às vezes revela suas rachaduras. Se estivermos em uma simulação, esses eventos podem ser compreendidos como momentos em que acessamos brevemente o código oculto que sustenta o jogo da existência. Outro aspecto fascinante é o papel das emoções nesse contexto. Emoções não são apenas reações biológicas, mas forças que alteram a forma como percebemos e interagimos com o mundo. Estudos mostram que estados emocionais diferentes podem literalmente mudar a forma como o cérebro organiza a realidade, influenciando desde a memória até a percepção do tempo. Isso significa que as emoções podem funcionar como comandos dentro do sistema, alterando a forma como a simulação responde a nós. Se a realidade é um programa, então nossos estados internos podem ser comparados a códigos de acesso que desbloqueiam diferentes caminhos e experiências. Essa ideia ressoa profundamente com ensinamentos espirituais que afirmam que aquilo que sentimos e pensamos molda o mundo ao nosso redor, mas agora ganha um respaldo na possibilidade de que estamos lidando com um sistema sensível à consciência. E se olharmos para a tecnologia que estamos criando hoje, percebemos que ela pode ser um espelho daquilo que já vivemos. Realidades virtuais cada vez mais imersivas nos permitem habitar mundos artificiais com uma sensação de presença quase total. Óculos de realidade aumentada, implantes neurais e inteligências artificiais capazes de simular diálogos humanos nos aproximam cada vez mais de um cenário onde o limite entre o real e o virtual desaparece. Ao projetar essas tendências para o futuro, fica inevitável imaginar um ponto em que nossas próprias criações serão indistinguíveis da realidade original. Esse horizonte tecnológico não apenas torna a hipótese da simulação plausível, mas também a coloca como uma consequência natural da evolução da consciência e da tecnologia. A grande questão é, se estamos em uma simulação, qual é o propósito dela? Alguns teóricos defendem que pode ser um experimento científico, onde consciências são inseridas em realidades controladas para estudar comportamento, evolução ou moralidade. Outros sugerem que é um jogo de aprendizado, uma escola cósmica onde cada experiência é projetada para nos expandir e nos despertar. Há ainda a visão de que o propósito pode ser inatingível para nossas mentes limitadas, como personagens de um romance que jamais compreenderiam completamente a mente do autor. Seja qual for a resposta, o simples ato de levantar essa questão já muda nossa postura diante da vida, porque nos faz perceber que talvez nada seja tão fixo quanto parece, e que cada detalhe da realidade pode carregar significados ocultos. Se estivermos vivendo dentro de uma simulação, isso levanta inevitavelmente uma questão inquietante. Até que ponto temos livre-arbítrio? Muitas tradições filosóficas já debateram sobre liberdade de escolha, mas sob a ótica da simulação, esse debate ganha novas camadas. Se somos personagens em um programa, será que nossas decisões são genuinamente nossas, ou seriam respostas previstas por algoritmos? Talvez a verdade esteja em um ponto intermediário, como em jogos complexos, onde o jogador pode explorar diferentes caminhos, mas sempre dentro das regras estabelecidas pelo código. Nesse sentido, nossa liberdade seria relativa, moldada por limites invisíveis que não podemos ultrapassar. Entretanto, isso não reduz o valor das escolhas, porque ainda assim elas determinam experiências únicas dentro do universo que habitamos. O simples ato de viver, aprender e evoluir pode ser justamente o objetivo central da simulação. Essa perspectiva conecta-se profundamente com a ideia de propósito. Se há uma inteligência maior ou um programador por trás da simulação, então nada do que vivemos é aleatório. Cada experiência, cada relação e até mesmo cada obstáculo teria sido inserido como parte de um design pedagógico. Isso se aproxima de muitas tradições espirituais que veem a vida como uma escola, onde a alma encarna repetidas vezes para aprender lições específicas. Na linguagem moderna, poderíamos dizer que a simulação é um ambiente de treinamento, no qual cada cenário foi cuidadosamente calibrado para provocar nosso crescimento. Ao compreender isso, descobrimos que até mesmo os momentos de dor e sofrimento podem carregar funções ocultas. Eles são testes, convites para expandir a consciência e acessar novos níveis de compreensão. Mas se há um propósito, isso significa também que há possibilidades de acessar mais profundamente esse código. Em várias culturas antigas, práticas como a meditação, o xamanismo ou os estados alterados de consciência sempre foram vistos como formas de transcender os limites da realidade comum. Hoje, estudos científicos mostram que esses estados realmente modificam o funcionamento do cérebro, permitindo experiências que desafiam as fronteiras da percepção.
Pessoas relatam sensações de unidade com o todo, visões de dimensões paralelas ou encontros com inteligências não humanas. Poderiam essas vivências ser acessos temporários ao código da simulação, momentos em que conseguimos olhar além da interface visível? Se assim for, a espiritualidade e a ciência podem estar descrevendo o mesmo fenômeno, cada uma à sua maneira, o contato com os bastidores da realidade programada. Outro ponto intrigante é a possibilidade de falhas ou glitches na simulação. Assim como em qualquer sistema computacional, é plausível imaginar que imperfeições ocorram. Alguns relatos curiosos de pessoas que presenciam eventos estranhos, repetições inexplicáveis, coincidências improváveis ou distorções na percepção podem ser interpretados como pequenos erros de programação. Embora a ciência tradicional muitas vezes os explique como ilusões cognitivas, não deixa de ser interessante pensar que tais ocorrências sejam sinais de que a realidade não é tão consistente quanto parece. Até mesmo fenômenos maiores, como a natureza do tempo, podem ser questionados. Será que o tempo linear que experimentamos é apenas uma ilusão gerada pela simulação para dar coerência à nossa experiência? Esse questionamento nos leva a refletir sobre os limites do conhecimento humano. Talvez nunca possamos provar de forma definitiva se estamos ou não em uma simulação, mas o simples exercício dessa hipótese já expande nossa consciência. Ele nos obriga a reconhecer que a realidade pode ser muito mais plástica, maleável e misteriosa do que imaginamos. Se tratarmos a vida como um ambiente programado, começamos a enxergar nossas experiências com outros olhos, não como fatos rígidos e inalteráveis, mas como eventos interativos que podem ser transformados pela forma como nos relacionamos com eles. Nesse sentido, nossa atitude diante da vida torna-se um ato criador, quase como se estivéssemos hackeando o código invisível que nos envolve. E há ainda um aspecto coletivo que não pode ser ignorado. Se a simulação responde à consciência, então não apenas a mente individual, mas também a mente coletiva tem impacto direto na realidade. Isso explicaria por que crenças compartilhadas, sistemas de valores e emoções coletivas parecem moldar os rumos da humanidade. Guerras, revoluções, descobertas e transformações sociais não seriam apenas movimentos externos, mas expressões de um código sendo reconfigurado pela soma das intenções humanas. Nesse cenário, cada indivíduo é ao mesmo tempo jogador e programador, e cada pensamento contribui para os caminhos que a simulação toma. Essa visão nos convida a assumir responsabilidade não apenas pelo que criamos para nós mesmos, mas pelo que criamos coletivamente como espécie. Por fim, o que talvez seja mais fascinante é perceber que, independentemente de estarmos ou não em uma simulação, a vida continua carregando profundidade, beleza e significado. Porque mesmo que sejamos avatares em um jogo cósmico, a intensidade das experiências é real para nós. O amor que sentimos, as descobertas que fazemos, as conexões que criamos, tudo isso continua tendo valor, independentemente da natureza última da realidade. Talvez a grande lição seja justamente essa: não importa se a vida é uma simulação ou não, o que importa é como escolhemos vivê-la. Se entendermos que cada instante é uma oportunidade de aprendizado, evolução e criação, então estamos cumprindo o propósito, seja ele escrito em linhas de código ou em ondas de consciência infinita. Ao compreendermos o universo como uma rede viva de interconexões, é impossível não reconhecer que cada ato humano se torna um reflexo no vasto espelho cósmico. A ciência, através da física quântica, sugere que a realidade não é um palco estático, mas uma dança incessante de probabilidades que colapsam em eventos quando observadas. A espiritualidade, por sua vez, ecoa a mesma ideia, afirmando que cada escolha que fazemos se torna uma semente que floresce em nossas experiências. Essa convergência de saberes indica que não somos apenas espectadores, mas co-criadores ativos de uma realidade que responde às vibrações da nossa consciência. Quando pensamos, sentimos e agimos, não fazemos de forma isolada. Nossa energia se propaga como ondas que, ao encontrar o oceano da existência, se somam, se multiplicam e retornam a nós na forma de circunstâncias. Essa compreensão nos convida a uma postura radical de responsabilidade. Se a realidade externa reflete os padrões internos, então cada desafio, cada encontro e cada triunfo não são acasos, mas resultados de frequências que cultivamos, muitas vezes de forma inconsciente. Ao reconhecer isso, o despertar espiritual se torna não um luxo, mas uma necessidade urgente. É como se o universo estivesse constantemente nos perguntando: que tipo de realidade você deseja nutrir? E a resposta não é dada apenas em palavras, mas em pensamentos silenciosos, sentimentos escondidos e intenções mais profundas.
A coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos cria o alinhamento necessário para que o campo quântico se organize em nosso favor. Essa coerência é o que muitos chamam de sincronicidade, as famosas coincidências significativas que nos fazem perceber que há uma inteligência maior orquestrando os acontecimentos. No entanto, essa orquestra não é externa a nós, ela pulsa em nosso interior. A expansão da consciência significa afinar o instrumento da mente e do coração para que possam vibrar em ressonância com essa sinfonia universal. Quando cultivamos estados de gratidão, amor e clareza, nossa frequência se eleva, e passamos a atrair experiências que refletem esse mesmo padrão. Por outro lado, quando alimentamos medo, escassez ou ressentimento, criamos realidades densas que aprisionam nossa energia. A física quântica não interpreta esses estados como metáforas, mas como campos vibracionais mensuráveis que interferem no tecido do espaço-tempo. A espiritualidade, há milênios, já apontava o mesmo caminho ao afirmar que aquilo em que focamos se expande. Hoje, a ciência e a sabedoria ancestral se encontram para revelar a mesma verdade sob diferentes linguagens. Diante disso, torna-se claro que despertar a consciência não é apenas buscar respostas para os mistérios do universo, mas assumir o papel de guardião da própria realidade. A vida, em sua essência, é um espelho que não distorce, mas reflete fielmente nossas emanações internas. Se desejamos transformar o mundo ao nosso redor, precisamos começar pela transformação interior. É nesse ponto que o autoconhecimento deixa de ser um conceito filosófico distante e se torna uma prática diária, quase como uma higiene energética necessária. Perguntar-se, que energia estou emitindo agora, pode ser tão crucial quanto perguntar o que vou comer hoje. Assim como cuidamos do corpo, precisamos aprender a cuidar do campo vibracional que nos rodeia, pois é nele que se semeiam os frutos do amanhã. E à medida que ampliamos nossa percepção, percebemos que o despertar espiritual não é um ponto final, mas um processo contínuo de expansão. A cada nível alcançado, novos horizontes se revelam, e a consciência se expande para abarcar dimensões mais sutis da realidade. A física quântica, ao explorar conceitos como entrelaçamento e superposição, nos mostra que a mente humana é capaz de acessar realidades que transcendem o tempo e o espaço. Já a espiritualidade nos ensina que, ao silenciar o ego e abrir o coração, podemos nos conectar ao eu superior, essa centelha divina que carrega a sabedoria do cosmos em seu núcleo. Essa união entre ciência e espiritualidade nos leva a compreender que a vida não é apenas um acaso cósmico, mas uma oportunidade sagrada de despertar, criar e evoluir. Assim, o chamado final não é apenas para compreender intelectualmente essas ideias, mas para vivê-las intensamente. A cada respiração, a cada pensamento, a cada gesto, estamos moldando o campo quântico ao nosso redor. Tornar-se consciente desse poder é como descobrir que carregamos dentro de nós a chama da criação, capaz de iluminar a escuridão e transformar qualquer realidade. Não se trata de um caminho reservado a poucos escolhidos, mas de uma possibilidade aberta a todos que desejam despertar. O universo, em sua imensidão, aguarda apenas nossa decisão de assumir o papel de co-criadores conscientes. E quando essa decisão é tomada, o despertar deixa de ser uma teoria distante e se torna uma experiência viva, transformando não apenas o indivíduo, mas o todo, pois cada consciência desperta é como uma estrela que brilha mais forte no céu infinito da existência. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.